Boa tarde. Boa tarde, 4 da tarde. Vamos então dar início a mais uma live. Boa tarde a todos os nossos seguidores, boa tarde àqueles que nos ouvem, boa tarde à família angolana. Hoje vou começar de forma diferente. Hoje vou começar primeiro que associo-me completamente à dor das famílias que vivem neste prédio na cidade de Luanda, que foi abalado por um incêndio. Espero que não haja vítimas, espero que o problema esteja resolvido, mas realmente não podia começar de outra forma, senão mostrar a minha solidariedade, e todos nós devíamos nos unir para tentarmos diminuir o sofrimento destes moradores. Segundo ponto, para darmos início à nossa live com o tema amamentação, era desejar a todos vocês, a todas as famílias angolanas, a todos nós, um feliz Dia Mundial da Família. Um feliz Dia Mundial da Família, mesmo com todos os problemas que advêm à sociedade, mesmo com tudo aquilo que estamos a viver mundialmente, mesmo com todas as dificuldades. Abençoado seja aquilo que ainda temos, como vemos, como infelizmente podemos notar hoje. A qualquer momento podemos perder o pouco que temos, mas é preciso ter fé para podermos continuar. Agradeço a vossa presença, agradeço aos nossos seguidores a grande força que têm realmente em estar aqui conosco num final de tarde de sexta-feira lindo, com bastante sol, e que ameno para termos uma conversa muito, muito interessante sobre aleitamento. Espero que seja uma conversa que depois, no final, consigamos tirar várias dúvidas, consigamos ultrapassar alguns problemas que advêm por N fatores durante o aleitamento, mas realmente não tinha outra forma de começar senão unir-me a estes dois factos. Para já vou chamar a nossa primeira convidada, doutora Liliana Cassul, uma pessoa muito chegada a estes temas de aleitamento, uma pessoa que tem feito muito juntamente com a doutora Yala pelo aleitamento em Angola, palestras, flyers, informações, estão sempre dispostas a tirar dúvidas em relação ao tema, um tema que achamos nós muito pertinente, porque realmente é um tema que cursa sempre com dúvidas, cursa sempre com problemas. A doutora Liliana já pede para entrar, e então é isto que eu vou tentar fazer para a nossa conversa de aproximadamente 1 hora. Já consumidos 2 minutos, aguardo pela ligação. Aí está ela, doutora Liliana, sempre bela, esplendorosa. Feliz Dia da Família. É da família Pedra, moça. E a tua também, tá bem? Tudo bom para a tua família, tudo bom para os teus pequenotes, teu marido, tá bem? Eles são realmente um sustento muito grande para tu estares aí deste lado e poder, sem sombra de dúvida, satisfazer alguns pedidos que virão deste e de outros lados. De outros lados, porque realmente nós não somos vistos só em Luanda, nós somos vistos em Angola, em vários pontos de Angola e no exterior também. Temos tido feedbacks muito interessantes em relação aos colegas de fora, em relação aos pais de fora, mesmo em outros países têm mandado mails a questionar, a dar sugestões, inclusive caricaturamente fomos criticados porque as nossas lives, nós abrimos o livro todo. Nas nossas lives nós dizemos completamente tudo aquilo que devemos dizer. Os pais já quase caracterizam as nossas lives como uma pseudoconsulta. Mas o interesse é mesmo esse. O interesse é que quem nos segue, quem está aqui conosco, quem pode ouvir-nos a esta hora, claramente saia muito mais informado, saia sem dúvidas, ou pelo menos nós tentamos que saia sem dúvidas. Algumas coisas, obviamente, ultrapassam-nos, mas aquilo que nós podemos esclarecer, baseados, obviamente, em fatos científicos e em bibliografia consultada, que não é pouca, que vocês o fazem, e eu entendo perfeitamente,
realmente tentamos fazê-lo da melhor forma e da melhor maneira. Vamos lá então dar início a isso, Liliana. Uma conversinha, vamos tentar conversar 30 minutinhos para depois chamarmos a Yala. Ela. Sim. Então, o que é que tu tens a dizer-nos sobre isso em termos de aleitamento materno? A finalidade, como o Boss disse há bocadinho, é deixar todo mundo que está a participar desse live esclarecido em relação ao aleitamento materno. Começar a lembrar que nós somos mamíferos e, portanto, a característica principal deste grupo é alimentar-se de leite materno enquanto pequenos. Portanto, o aleitamento materno é, sem dúvida, a melhor escolha nos primeiros 6 meses de vida para a alimentação do bebê, porque apresenta inúmeras vantagens, quer seja para o bebê, quer para a mãe. Infelizmente, Bolsa, aqui no nosso país, as taxas de aleitamento materno ainda vão muito aquém do que seria desejável. Apesar de muitas mães saberem e até muitas delas afirmarem que o leite materno é o melhor para os seus filhos, rapidamente essa prática sofre um declínio antes mesmo do final do segundo mês, altura em que muitas mulheres ainda nem sequer regressaram ao trabalho. Existem inúmeros fatores que influenciam esta redução da oferta de leite materno, sendo que muitos deles vamos falar aqui, vamos deixar assentes que muitas preocupações são de facto desnecessárias. Portanto, o aleitamento materno em exclusividade, conceituar que é somente considerado aleitamento materno quando é apenas oferecido ao bebê o leite da sua mãe. Quer seja esse oferecido de forma direta, da mama para a boca do bebê, ordenhado e oferecido com apoio, o auxílio de copinhos ou de colherzinha, mas sem adição de outros líquidos. Portanto, em aleitamento materno exclusivo não precisa sequer de beber água. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e o mesmo deve ser continuado até os 2 anos. Apesar de, no período dos 6 meses, começamos com a diversificação alimentar, os bebés devem e podem continuar a ser amamentados pelas suas mães até o 2º ano de vida. Se depois desse período as quiserem continuar, não tem mal. Há quem já foi amamentado até os 5 anos ou quiser mais. Eu e o Boss vidas amamentados por leite materno. Eu pessoalmente, o que aconselho as minhas mães em consulta é amamentarem até os 18 anos, sabe? Esses vão para nada. Porque realmente ultrapassa um bocado aquilo que é a OMS. Porque realmente os benefícios do aleitamento materno são tão grandes que eu, tanto com a idade que tenho, se calhar não, e também pela idade da minha mãe, mas se calhar era bom eu ainda estar alimentado com leite materno também. Coitada da mãe. Olha, mas para se fazer um bom aleitamento materno é necessário, obviamente, haver algumas práticas e técnicas a serem cumpridas rigorosamente para que isto se faça com a maior satisfação e a melhor qualidade possível. O que é que tens a dizer sobre isso, Liliana? Existe, de facto, uma técnica correta para a amamentação. Dizer aqui que o momento da amamentação é único e, portanto, merece toda a concentração possível. No ato da amamentação, não nos vamos distrair com o telemóvel, com conversas e deixar de prestar a devida atenção ao bebê. A técnica é manter a mulher na posição correta. E a posição ideal é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se, de facto, confortáveis. Existe uma mulher sentada, com as costas eretas, apoiadas sobre um assento, e o bebê sentado de frente à mãe, com o corpo envolvido ao longo do seu, a cabeça do bebê apoiada na região anterior do antebraço da mãe e as nádegas do bebê apoiadas pela palma da mão do braço que tiver. E a outra mão ajuda a oferecer a mama. Na verdade, o que tem que acontecer, Boss, não te rias, vou usar aqui um auxílio para explicar como devemos oferecer
Então, Eu não me rio, não me rio, sabes que hoje eu não estou muito para risos, porque estou de veras muito abalado com o que aconteceu, mas uau, muito bem, as mamas pronto, acessórias são mamas peandras, combinam com o nosso uniforme. já vi que Portanto, sim. Isso para depois é servir, para deixar ficar aí, para nós eu darmos, dei. para depois darmos trainings às mães, principalmente aquelas que são tão chamadas, entre aspas, as mães de primeira viagem. Viagem, pois. Eu deixo Vamos lá ficar então, aqui, você. vamos lá então. Portanto, o segredo está, para além da mulher estar sentada na posição correta e apoiar devidamente o bebê, o segredo está em se conseguir uma boa pega. A maior parte das mulheres tem o mamilo alongado, como dessa mama peandra. Para ter uma boa pega, o que se oferece ao bebê é a mama e não levar, na verdade, o contrário. O bebê que vem ter ao encontro da mama. E o que ele deve, no final, abocanhar é, para além do mamilo, que é a pontinha da mama, parte da areola, que é essa zona mais escura que recobre a mama. E ele não O se bebê sufoca? não se sufoca, porque a mãe vai apoiar a mama na forma de um C. Vai manter a sua mãozinha assim, a sustentar a mama enquanto ela é oferecida à boquinha do bebê. O bebê deve manter a boca aberta, com os lábios a tocarem na pele da mulher enquanto mama. E para estar com uma amamentação eficaz, não deve fazer ruído enquanto o bebê faz a sucção. É um processo fácil quando se presta devida atenção e evita que a mulher crie fissuras ou gretas mamárias no ato da sucção. Quando o bebê somente abocanha o mamilo, o que faz é o surgimento de fissuras que irão causar dor ao longo da amamentação e então desmotivar ou desincentivar que a mamã o faça. Quando surgem estas gretas, o ideal é não pôr pomadas, não pôr cremes, não pôr remédio algum, porque o próprio leite materno ajuda a cicatrizar as fissuras mamárias. Deve continuar a ser oferecida a mama ao bebê, de forma a que ele, no processo de sucção, irá auxiliar a cicatrização. Muito bem. Olha, e quando tu explicas-me isso tudo, começam a vir-me algumas questões que realmente, se calhar por nunca ter amamentado, mas surgem-me algumas questões, nomeadamente, este, este ato de sucção, quanto tempo mais ou menos deve ser preconizado? Primeiro, você ter em consideração que o aleitamento materno deverá ser sempre de livre demanda. Portanto, não vamos ali estipular tempo, não vamos estipular times. O que temos que permitir é que o bebê vá ao peito. Em algumas vezes ele vai mamar bem pouquinho, porque tinha apenas sede, e noutras vezes vai mamar um pouquinho mais. Esse pouquinho mais, em média, costuma ser de 15 a 25 minutos. Mas há bebés mais lentinhos, principalmente os bebés prematuros, que fazem muitas pausas ao longo da sucção. Estes podem mamar um pouquinho mais. Mas o ideal é deixar o bebê mamar o tempo que ele precisar de mamar. Não estipular o horário o intervalo entre as mamadas, não estipular que tenho que dar 10 minutos numa mama e depois passar a correr para a outra, não. Permitir que o bebê mame o que conseguir em cada uma das mamas. Você que é importante realçar alguns fatores. Existem algumas práticas que são ansiosamente exercidas por algumas mães e que interferem com o aleitamento materno exclusivo. Primeiro, dizer que no ato do chá de bebê, que agora é uma prática comum aqui no nosso país, as mulheres não precisam de solicitar na sua lista de presentes o biberão e a chupeta. Isto é para comprar bem mais tarde. A chupeta, se não comprar, nunca não vai fazer uma falta na vida do bebê. E o biberão como um suporte para bem depois dos 6 meses. Portanto, então, fraldas e outras coisas, porque o biberão e a chupeta acabam interferindo fortemente
para o desinteresse do bebê em relação ao aleitamento materno. Eles fazem então é completamente sabido que um bebê que tenha normal, que não tenha nenhuma dificuldade, não tenha uma cardiopatia, não tenha uma malformação congênita importante a nível de peribucal ou bucal, deve manter a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Sim, sim. Estes temas todos que nós temos em consulta, sabe, que muitas vezes são polêmicos, em que nos dizem que o leite é fraco, o leite não é fraco, é verdade isso? Não, não existe leite fraco mesmo. O leite materno, epa, nós somos mulheres, viemos perfeitas. O leite materno é único. Nunca. Nós. Não percebi, você. O vosso complemento somos nós, os homens. Pois. São quase perfeitas. Sim, somos quase perfeitas. E, como ia dizendo, não existe leite fraco. Que isso fique claro aqui. O leite da mulher traz, de facto, o leite materno traz todos os componentes e uns adicionais em relação aos outros leites. É o único leite que tem na sua composição imunoglobulina, ou seja, confere imunidade ao bebê. Ele traz os anticorpos, que na senda do live passado, que se falou de vacinas, existem nos primeiros 3 a 4 dias que a mulher está a amamentar, um leite de característica diferente, é denominado colostro, e é, por nós, especialistas em pediatria, considerado como a primeira vacina do bebê, porque ele irá conferir imunidade ao bebê pela transmissão que a mãe vai oferecer ao longo da amamentação. Portanto, o leite da mulher não é fraco e deve ser aproveitado desde o primeiro dia do nascimento até a altura em que a criança já não quiser ou já não puder mamar. Realmente agora entendo as críticas que nos fazem, que nós abrimos o livro todo, mas realmente o livro está completamente aberto e continuamos à espera de perguntas para podermos esclarecer. Agora, este leite que nós amamentamos, que vocês amamentam, melhor dizendo, é transformado todos os dias de acordo com a idade, o peso e a característica do próprio bebê. Sim, sim. Também queria reforçar em dizer, além de tudo que já disseste, eu assino embaixo, como é óbvio, que este aleitamento não importa ser muitas vezes, poucas vezes, mas aquilo que ele necessita e a demanda quem decide é realmente o bebê. E é controlável para não haver obesidade. Portanto, há aqui uma autorregulação que realmente é de forma tão natural, mas todas aquelas características que o leite materno tem, com relação à imunidade, com relação exatamente, que faz com que realmente seja o alimento mais perfeito conhecido até este momento na face da Terra. Pois não, vejamos. Todos os dias o leite materno se transforma. Todos os dias. Se nós analisarmos o leite do dia anterior, não é igual ao do dia seguinte. E, no entanto, com o leite artificial, o que nós temos são realmente etapas. Etapa 1, etapa 2, e essas etapas são meramente longínquas. Não era possível haver uma lata para cada dia, e então há uma mediana daquilo que são as necessidades. Não é verdade que seja igual a substituição do leite artificial pelo leite materno. Sim. Mas, a qualquer momento, em qualquer lugar, sempre disponível. Eu, sabes, Liliana, não tenho muitos anos de pediatria, sei lá, só alguns 21, mas eu diferencio logo uma mãe que amamenta a leite materno e a que não amamenta, é pela quantidade de sacos que transporta para a consulta. É que tem que ter o leite. Muitos, boss. São muitos. Vem com o carrinho, vem com o coisinho, o pote com o leite em pó.
às vezes já dosificado para a idade, vem com Gozo. vem com uma garrafa térmica com água quente, depois pede uma autorização para ir à torneira arrefecer aquilo que ela pôs quente, não sei porque que traz quente. Então vem depois com mais um saco de fraldas, etc, etc, etc. Quando isto pode claramente simplificar-se em 50% se amamentar exclusivamente. Pois. Só tem que dar uma pastilha para a fralda. E mais nada. Antes de eu chamar a Yala, querias deixar alguma recomendação, alguma conclusão disto? Tivemos aqui estes 23 minutos a conversar. De facto, foram tão agradáveis, Boss, e passaram tão rapidinho. Espero eu que tenha conseguido deixar a mensagem de que a amamentação, com o posicionamento e a pega correta, não dói. É um momento bastante agradável, quer para a mãe, quer para o bebê. Dar de mamar quando a mãe quer, pode e consegue, é sem dúvida a melhor solução. Portanto, vamos permitir que os nossos bebés sejam amamentados em exclusividade até os 6 meses de vida. Olha, pelos anos que já nos conhecemos, eu não sei se poderia utilizar a palavra vi-te crescer, mas se eu simplificar isso de outra forma, vi-te crescer na pediatria, eu vou-te confessar uma coisa que é muito íntima, muito íntima. O que eu estou a beber é leite materno. Não faças isso comigo. Quiseste mesmo dar uma gargalhada. Certeza que não. Mas pronto. Eu vou assumir que poderá ser. Não queria que tu fosses sem antes deixasses, obviamente, aqui patente. O que é que vocês, tu e a Ayala, a doutora Ayala Almeida, para os outros, têm qual é o vosso papel nessa sociedade em relação ao aleitamento materno? Pertencem a algum grupo? O que é que fazem? Na verdade, nós temos criado um núcleo de aleitamento materno que faz parte da Sociedade Angolana de Pediatria, na qual a doutora Ayala é a coordenadora. Existe uma outra pediatra, a doutora Wanda Marinho. Portanto, somos 3 pediatras envolvidas nesse projeto, que tem estado a funcionar de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais informal, porque nós temos estado a participar em palestras, vamos informando as mães o máximo que nós conseguimos passar a informação em relação à forma correta, à prática correta do aleitamento materno e a grande importância que ele tem para a vida e redução de morbilidade nas nossas crianças. Deixar claro que existe uma semana, é tão importante o aleitamento materno que existe uma semana dedicada a ele. Mundial, não é? Agosto, uma semana completa dedicada ao aleitamento materno exclusivo, de 1 a 8 de agosto. Portanto, é mais nessa altura do ano que nós aparecemos, mas não deixamos de, no nosso dia a dia, nos consultórios, no nosso local de trabalho, falar, e recomendo a todo mundo que esteve nesse live a partilhar essa informação que é preciosa, porque os bebés, de facto, melhoram muito a sobrevida quando amamentados a peito. Sem dúvida, porque aquele colostro é só anticorpos maternos, imunoglobulinas que estamos a passar para o bebê. Eu costumo dizer, a primeira vacina que o bebê apanha é o aleitamento materno. E aquele leite fraco, entre aspas, é assim mesmo. Fraco. Força, de outra palavra. Ele é mal designado como fraco. Na verdade, é um leite com umas características um bocadinho diferentes das características que nós estamos habituados a classificar o leite. Mas é, de facto, o mais rico em imunoglobulinas, ou seja, o que tem maior capacidade de conferir imunidade ao bebê. Com este leite, realmente, ele adoece menos, a mãe consegue passar para o seu filho todos os anticorpos que tem de doenças ou de contactos que teve com vírus, bactérias, doenças no passado, e obviamente perante isso ele de forma muito rápida fica imunizado, fica com defesas para até chegarem à data das vacinas, que depois terá que fazer, obviamente, só a amamentação não é suficiente, que terá que fazer, e que também já foi discutido entre nós aqui num dos fóruns passados.
Sim, sim. Liliana, beijinho grande, tá Prazer. bem? É com uma dor imensa que eu me despeço de ti. A dor não é tão grande e fica minimizada porque vou chamar a Yala e assim não estou cá sozinho, tá Pois, bem? está bem. Queria agradecer-te mesmo pela tua disponibilidade total e sempre que eu te peço. Queria Claro. que tu deixasses aqui perante as 44 pessoas que estão nos a ouvir o compromisso que na semana do aleitamento vocês voltarão, sim? Volta, sim, com muito prazer. E antes de sair, deixei como um presente no rodapé uma Uhum. questão. Já sou mãe de segunda viagem. Minha filha não consegue fazer a boquinha de peixe para abocanhar. Não é bem uma pergunta, mas podias dar uma pincelada, como a minha Silvia diz, em relação ao tema? Uhum. Vou novamente buscar o meu auxílio e dizer, mamã, o segredo está em como oferecer a mama a bebê. Primeiro, não fique estressada, não fique ansiosa, porque são alguns mecanismos que acabam inibindo a descida do leite e não facilitam em nada a amamentação. Ofereça a bebê a mama e ela vai abocanhar como conseguir. Fazendo a boquinha típica do peixe ou não, se ela pegar as estruturas mamárias essenciais, ela vai conseguir fazer a sucção e vai ser bem alimentada. Mamília e auréola, principalmente, não é? Sim, esta parte. Exatamente. O meu back-office, as colegas que estão do outro lado, que não estão aqui diretamente conosco, mas estão presentes na live também, com o símbolo Peandras, algumas e outras não, continuam a dar resposta a inúmeras perguntas que estão a surgir. Há aqui uma pessoa que está cheia de saudades tuas, Liliana. Ai, meu bebê pequeno Sim, pode marcar. O Pedra está aberto e nós temos estado a conversar lindamente. pronto. Algumas mais estão a pedir online no meu número de telefone, no meu back-office vai resolver isso, sem sombra de dúvida. Liliana, a Yala, enquanto prepara-se, que ela é muito vaidosa, vou deixar mais uma questão para ti. A minha filha está com quase 3 anos, ainda mama, tem um atraso motor e receio tirar já. Estas crianças, o que tens a dizer? Pode manter o aleitamento, mamãe. É Apesar do manter o aleitamento. Ministério de Saúde dizer que continuado até os 2 anos, nós, o PEADRA, estamos aqui a assumir vivamente que pode dar o tempo que for necessário. Se a criança precisa um bocadinho mais desse carinho, pode manter, sim, senhora. Solange Santos deixa aí uma saudade muito grande para ti. Beijinho, Liliana, Obrigada. beijinho grande. Eu estou autorizado a dar-te estes beijinhos porque estamos distantes também. Não saias de casa se não for necessário. Só para o trabalho. Cuida da tua família, principalmente neste dia que é o Dia Mundial da Família. Beijinho Igualmente, e obrigado por tudo. beijinhos. Tchau, tchau. Vamos então tentar chamar a doutora Ayala sem mais perca de tempo para ver se conseguimos ver se ela consegue entrar. Estou à espera que ela aceite o meu convite para entrar, dizer que isto é amamentar, cada vez mais amamentar, sem dúvida. Temos mais uma pergunta aqui na caixa. Enquanto a Yala não vem, eu vou deixar a pergunta pela senhora Onjaki. Há uma conexão muito boa entre a mãe e os filhos durante esse período, quase um namoro mesmo, sem dúvida, sem dúvida. E aí nós podemos começar já a ter alguma afinidade muito grande entre a mãe e o filho. Começa-se primeiro sinal de algumas perturbações importantes vêm da amamentação, porque é o exame físico mais direto, mais íntimo que pode haver entre duas pessoas. A Yala já cá entre nós e, Yala, um dia que eu deixo de ser médico, eu fico bruxo. Eu disse, a Yala está a demorar um bocadinho, deve estar-se a preparar como sempre, e realmente eu que estive contigo há sensivelmente 1 hora, estás completamente diferente. Um abraço, doutor Leite, o teu paciente, Anael Kiame dos Santos. Anael, beijinho grande, filho.
não brinques com Playstations, não vejo muito televisão, faz jogos didáticos, desenha, pinta, etc, etc. E lá, eu contigo queria começar de forma diferente, porque realmente não é que tu sejas diferente, é que eu gosto de tratar de forma diferente. E vais começar com uma questão: como fazer para produzir mais leite nas mães que têm pouco leite? Tens alguma coisa a dizer sobre isso? Boa tarde a todos. Olá, papás e mamás da nossa família Piandra. Um beijinho especial a cada uma das famílias e em especial a esta família que nos permite estar aqui hoje a fazer este live de um tema tão importante e que eu carrego com tanto carinho. Então vamos lá ajudar a mamá Sayonara. A melhor maneira de aumentar a produção de leite é pôr o bebê na xuxa a succionar. O mecanismo de sucção, ou seja, quando o bebê abocanha o mamilo e faz a estimulação para a sucção, faz com que nós libertemos determinadas hormonas dentro de nós, mamás, que vão aumentar a produção de leite. Então, se hoje ele mamar mais, ao fim de algum tempo, a minha produção de leite vai ser maior. Claro que para isso é necessário que a mãe esteja relaxada, sem ansiedade. A ansiedade é um fator muito grave e que é contra o aleitamento. Se a mãe está muito ansiosa, aquilo vai fazer um bloqueio negativo. E tem que se lembrar, mamã, que no pós-parto nós temos sempre pressa de emagrecer e que não podemos ter essa pressa. Temos que comer em condições e beber muita água. O aleitamento é como se fosse um ginásio, então dê de mamar, coma em condições e beba muita água. Pelo menos 2,5 litros de água por dia. Muito bem. A doutora Marla passou-nos em off, pelo menos no mínimo 8 copos de água a dia é o que está recomendado em vários artigos, que equivale mais ou menos a 2 litros de água. Exato. Depois, isso varia um bocadinho em função do tamanho do copo, mas uma mediana é isto, 2 litros de água a dia. Olha, isto de amamentar só traz vantagens. Queria que tu me falasse um bocadinho, porque também é alvo de muitas perguntas nas consultas de puericultura, que benefícios é que existe ou que vantagens é que existe com esta amamentação? Então, nós vamos separar em 2 grandes grupos. Apesar de haver outras vantagens, vamos separar em 2 grandes grupos, que é o nosso público-alvo, que é para a criança e para a mãe. Primeiro vou falar relativamente às vantagens do aleitamento para a criança. Uma já temos vindo a falar desde a semana passada e a doutora Liliana já falou sobre isso há bocadinho, que é a imunização. Os anticorpos que a mãe passa para o bebê são de facto a primeira grande vantagem e é uma vantagem que é exclusiva do leite materno. Não existe nenhum outro leite onde nós possamos pôr anticorpos, que são as células de defesa. Por outro lado, o desenvolvimento da cavidade bucal, o desenvolvimento intelectual, físico do bebê é mais adequado e melhor naquele que mama peito. Há estudos que mostram que o coeficiente de inteligência a longo prazo é muito superior nos bebés que mamaram peito relativamente aos bebés que não mamaram peito. Sem dúvida. Por outro lado, as mães têm uma inquietação muito grande relativamente ao choro. Ai, o meu bebê está a chorar, eu não sei o que é. A mãe que dá de mamar conhece mais rapidamente o choro do bebê dela, porque há um vínculo muito maior afetivo entre a mãe e o bebê. E então ela já conhece que aquele choro é um choro de fome, é um choro de algum incômodo, o choro da cólica, ela vai distinguir bem. Isso é possível porque nós estamos mais ligados afetivamente ao bebê ao darmos de mamar. Por outro lado, como nos primeiros 6 meses e até aos 2 anos, a alimentação é completamente adaptada ao bebê, especialmente nos primeiros 6 meses, porque o leite da mamã vai se transformando todos os dias na necessidade do bebê. Quer na necessidade de água, quer na necessidade de hidratos de carbono, de vitaminas, proteínas. E então isso vai fazer com que o crescimento seja, de facto, aquele que o bebê precisa para aquele dia de vida. E isso faz com que o bebê cresça de um modo muito mais saudável e vai prevenir no futuro que ele tenha doenças crónicas, como a hipertensão arterial do adulto,
colesterol alto, alguns tipos de cancro e, sobretudo, a diabetes. A diabetes é uma doença que é cada vez mais associada ao não aleitamento materno e à incorreta introdução dos alimentos dos 6 meses em diante. Olha, Yala, está aqui uma mãe a Sim. confirmar, mas muito mais atual, o que acabaste de dizer. Minha produção de leite melhorou muito durante a quarentena. Boa, mamãe. É? Mamãe Jackie vai ficar nossa mamã promotora. Nos nossos cursos vamos chamá-la para fazer o seu testemunho. Não é que queiramos que o Covid se mantenha por muito tempo. Não. Mas depois temos outra forma também de poder descansar. E é bom quando podemos ver algumas vantagens na Covid, né? Exatamente. É isso que é importante. Perante um problema, não vermos só, não tirarmos eleições más, mas aproveitarmos essa parte má também para podermos ver o que é que podemos corrigir, o que é que podemos melhorar e o que é que podemos aproveitar essencialmente destes momentos de problemas, e este problema que é um problema mundial. Neste caso uma pandemia, mas podia ser outra coisa qualquer. Em relação à amamentação, depois existem outros problemas, Oyala, e eu tenho, não são muitos. Chefe, deixa-me ainda falar um pouquinho das mães. Ah, Já boa. vamos. Eu quero, Tá bem? eu quero. Porque as mães também precisam de saber porque é bom para elas. Então, além da vantagem que eu disse relativamente à recuperação do corpo pré-concepcional, né? Antes da gravidez, porque se perde muitas calorias com a amamentação. Além disso, logo no momento pós-parto, tem uma vantagem muito importante. E por isso é que o que está estabelecido pela Organização Mundial da Saúde é que nós ponhamos os bebés no peito da mãe assim que nascem. Isso de separar o bebê já não existe. O bebê faz alojamento conjunto, a mãe ainda está na sala de parto, o bebê já está no peito à procura da mama para abocanhar. Porque com aquela primeira estimulação de sucção, a mulher liberta um conjunto de hormonas que vão fazer a contração do útero. E isto vai fazer com que, no momento imediatamente após o parto, diminua o risco de hemorragia pós-parto, que é uma das grandes causas de morte materna. E, no decorrer dos outros dias todos que nós continuamos a dar de mamar, essa contração uterina ajuda o útero a voltar ao seu tamanho antes da gravidez. E é por isso que a barriga depois também vai encolhendo. Essa é uma vantagem. Outra grande vantagem é o que o chefe disse. A quantidade de tralhas, desculpem a expressão, que temos que levar cada vez que saímos de casa. Se eu dou peito, eu só tenho que ir, eu e o meu filho. Se eu uso outro leite, eu tenho que levar água quente, água fria, o leite artificial, os biberons. Há uma grande logística desnecessária. O risco de infecção. Se eu tenho o leite materno está pronto a usar. É só chegar, pôr o bebê na mama e já está. Ele não precisa de ser esterilizado, aquecido, reaquecido, arrefecido. Isto estamos a falar de aleitamento materno direto da mama. Então, o risco de infecção é muito reduzido. O leite materno, além de não poder contrair infecção porque não tem micróbio por onde entrar, ainda está a conferir imunidade. Então, é uma grande vantagem. Relativamente à mamã, temos também de pensar na parte financeira. Se nós formos olhar para o final do mês, o custo do leite artificial, o custo da água, do gás ou da eletricidade, dependendo do tipo de esterilizador que nós vamos usar, todo o custo em torno da conservação e do biberon, das tetinas. Então, e também da fralda de pano, vocês ao amamentarem depois ainda tapam, não é? Sim, há cada vez há duas linhas. Há uma linha de muito pudor e então as mulheres, algumas são mal vistas por darem de mamar em sítios públicos, mas qualquer um de nós abre uma garrafa de água num sítio público e bebe. E não tapa a água porque não vai mostrar isto ou aquilo. Não. Mas também há uma classe já mais esclarecida que não tem pudor nenhum e que defende o aleitamento materno.
inclusive em espaços públicos, não só nos consultórios, nas igrejas, nós vemos mães que não têm problema nenhum, ela está a alimentar o seu filho, então por que ter vergonha? Por que esconder? Eu tive uma situação, olha lá, que caricata. Enquanto dava consultas, estavam várias pessoas na sala de espera, à espera que eu chamasse, e enquanto a mãe, uma das mães foi preparar o biberon, a mãe ao lado, que não a conhecia, pegou no filho e pôs na Xuxa. Diretamente. A mãe entrou escandalizada, quase que havia ali um tumulto entre as duas, não é? Mas realmente, achas correto esse tipo de atitude? Santa ignorância, não é? Eu acho que a mãe que deu o peito teve uma chapada sem mão, claramente. Ela está a dar ao seu filho o melhor que ela pode. Não é? Exatamente. Nós dizemos que aos nossos filhos queremos dar tudo o que podemos. São o ser que nós mais amamos. Então, está ali disponível, vamos oferecer. Olha, eu estou curioso porque eu não sei se já estavas dentro da live, mas acho que sim. Quando começamos a live, eu e a Liliana, e aqui deixar passar uma coisa que é muito importante. Isto é uma família tão grande, mas tão unida, que realmente tu há bocado dizias Lili e conseguiste retificar a tempo. Eu já estava há bocado para te chamar de filha e tive que dizer a ela. Mas era para... Eu fiquei curioso em relação à tua atitude, não é em relação à amamentação, que eu vi-te amamentar, mas em relação à tua atitude, é que realmente, embora os copos sejam iguais, mas não estamos a beber a mesma coisa, porque tu estás a beber leite materno. Foi isso que eu tinha dito antes. Eu sei que tu disseste isso, mas eu tenho que dizer que, bem, agora já não bebo leite materno. Pronto, mas não te faria mal, qualquer idade. Temos de convencer a minha mãe. A amamentação em condições especiais, aquelas crianças, por exemplo, gemelares, é sempre um problema, não é? Olhem, o que é que tens a dizer sobre isso? Dar de mamar em exclusividade a gêmeos não é uma tarefa fácil. Nós temos que assumir isso. Não apenas como pediatra, eu acompanho vários filhos gêmeos, não é? Mas como tia, eu tenho gêmeas, tu sabes disso, a minha irmã tem gêmeas e as minhas sobrinhas são gêmeas. E então, nós vivemos esse... Tu vives na carne. Exatamente, nós vivemos essa situação. Tu vives da carne. Porque nós vivemos essa situação. Exatamente. E então, tem que se arranjar estratégias. Ou faz-se o aleitamento em simultâneo, ou seja, pomos um dos gêmeos numa mama e a outra no outro, e dá-se de mamar. Isto é mais difícil e pode-se pôr em várias posições. Ou as duas viradas para o mesmo lado, por exemplo, uma está na mama esquerda e na direita e vão as duas para o mesmo lado, ou uma na mama esquerda com o corpinho para trás e a outra na direita com o corpinho para trás. Mas é possível? É possível. Ou então fazer o aleitamento alternado, uma mama primeiro e a outra mama logo a seguir. O facto é que ser mãe de gêmeos é complicado com tudo, não é só com o aleitamento, é com a hora do banho, com a hora de trocar a fralda. Claro. Então não podemos olhar só para o aleitamento. Tem que se trocar de carro, o carrinho do bebê não passa em todas as portas, não é? Hoje era um dia ótimo e por isso é que eu levantei o assunto agora dos gêmeos, porque realmente só pode ser em família. Hoje sendo o Dia Mundial da Família, esta tarefa não pode ser uma tarefa única, exclusivamente da mãe. Não, sem dúvida. Mesmo não sendo gêmeos, o pai é um elemento fundamental. Há bocado tu dizias que vocês são o complemento, né? Vocês são quase perfeitas. A Liliana dizia que vocês são perfeitas por causa da amamentação. Eu dizia, vocês são quase perfeitas, necessitam de nós para a perfeição ser total. Eu vou ter que corrigir, nós somos mesmo perfeitas e vocês vêm acrescentar uma porcentagem. Nós somos 100% e vocês trazem-nos mais um pouquinho. Sim, o pai é fundamental. O pai é fundamental porque ele tem que ajudar a gerir o stress, a ansiedade e ajudar mesmo com o bebê. A mãe pode estar muito cansada, então se forem gêmeos é importante porque ela dá de mamar a um
e ele ajuda a pôr a rotar enquanto vai dar de mamar ao outro e depois tem que mudar a fralda, porque é cada mamada uma trocada. Então, é mesmo importante. E é importante, já que estamos no Dia da Família, que a família respeite o espaço da mãe e do bebê e do casal. Porque a mãe tem que dar de mamar num local tranquilo, sem muita interferência. E se há coisa que nós angolanos somos bons, é interferir. Todos temos uma opinião sobre todos os assuntos. Nisso, temos que assumir que mesmo nos assuntos que não sabemos, damos opiniões. É a opinião da sogra, da mãe, da tia, porque no vosso tempo eu fiz assim e estão aí todos crescidinhos. Do Dr. Google. Oh, esse é o nosso inimigo número 1. Olha, tenho aqui uma questão pertinente. Se achares que podemos passar para a Sílvia, passamos, mas a questão é possível o bebê fazer intolerância à proteína do leite da mãe quando é recomendado o leite de soja? Há alguns bebés que fazem, de facto, têm mais cólicas, têm algum desconforto e nós, às vezes, temos que pedir à mãe que diminua o consumo de leite de vaca. Com lactose. E os produtos com lactose, exatamente, porque sim, há sempre uma certa passagem para o leite materno. E às vezes vemos, de facto, que quando a mãe retira a lactose da sua alimentação, os sintomas no bebê diminuem. Não só... o primeiro, normalmente, é mais o desconforto abdominal, cólica, mas às vezes tem eczema também, que são as manchinhas pelo corpo. Ou escasso sangue, às vezes, nas fezes, não é? Exatamente, exatamente. Nos casos mais graves podemos ver. Que outros tipos de condições especiais querias tu abordar? Olhem, eu queria falar... Só temos mais 10 minutos. Ok. Então, eu queria falar dos prematuros. Há uns anos atrás, havia muito menos bebés prematuros, porque a grávida era menos assistida, havia menos condições médicas, mas cada vez temos mais bebés prematuros. E apesar deles nascerem antes do tempo, e de por isso o leite da mãe também não estar completamente preparado, ainda é o mais específico e o ideal para o bebê. Porque se qualquer criança que nasça de gravidez de termo, ou seja, nasce no tempo, não tem o sistema imunitário dele formado e vai levar os primeiros 6 meses a desenvolvê-lo, o prematuro ainda pior. Então, o leite que nós temos que oferecer a este bebê é mesmo o leite materno. Ele é um bebê que tem uma sucção mais lenta. Então, nós temos que ter mais paciência, dar-lhe de mamar por mais tempo. Por vezes, ele não consegue abocanhar em condições e nós temos mesmo que retirar o nosso leite e oferecer num copinho ou numa colher, ir pondo na boca do bebê e ele vai, primeiro, ganhando o reflexo de deglutição. Ou seja, nós pomos na boca e ele consegue engolir. E com o crescimento e o hábito, depois ele vai aprender a abocanhar a maminha e a fazer a própria sucção. Mas o leite materno é fundamental para estes bebés. Assim como os bebés que têm hidrocefalia, ou seja, aqueles bebés que têm doenças, têm a cabeça muito grande. Os bebés que têm síndrome de Down, que é a trissomia 21, que são bebés que são mais molinhos pela sua natureza e, portanto, levam mais tempo a ser alimentados. E nisso o pediatra é fundamental, porque ele tem que ajudar a mamã a tirar as dúvidas, a posicionar, ensinar as diferentes posições que o bebê pode adotar para amamentar, que a própria mãe pode adotar para não se cansar, mas lembrar-se que para nenhum filho existe um leite melhor do que o da sua mãe. Então, vou aproveitar essa última frase que tu acabaste de dizer, que tocou-me, e é uma frase que eu digo muitas vezes, e vou-te levantar agora rapidamente, em 5, 6 minutos, um grande tema. O que tens a dizer sobre mitos e crenças? Boa. Nós temos montes de problemas na consulta por causa disso. O primeiro grande mito é o que vocês falaram há bocado, que é o leite ser fraco. Não existe nenhum leite materno fraco. O leite materno está adequado à idade do seu bebê.
Beba Espera, água. Yala. Eu peço desculpa mesmo interromper, perdão. Antes eu queria dizer-te uma coisa. Abre o livro todo. Não arranjes problema, chefe. Vamos lá. Então, leite materno fraco não existe. Mamas pequenas não produzem leite. Outro grande erro. A produção de leite é feita pela glândula mamária e não pelo tecido adiposo, que é a gordura. O que dá tamanho à mama é a quantidade de gordura e tecido fibrótico, isso que temos em torno da mama. O número de glândulas que temos é todo igual. Portanto, mama grande, mama pequena, vai produzir leite desde que a pega, a técnica seja adequada, a alimentação adequada. Terceiro, infelizmente, a vaidade tem trazido grandes problemas para a consulta de pediatria. Não é a minha vaidade, porque eu não tenho esse tipo de vaidade. É a vaidade, outro tipo de vaidade, que é, ao dar de mamar, eu vou ter queda dos meus seios. Por favor, não é o dar de mamar que leva à queda dos seios. Tal como quando nós nascemos, não temos rugas e com a idade elas vão aparecer. Todas elas. Não temos peles descaídas e elas vão aparecer. O que deixa os seios cair é, de facto, a idade. Não é o dar de mamar. Ou a grande gordura que também faz parte. Sim, exatamente. Ou pessoas que têm peitos maiores, com mais gordura, pesam mais. Não tenha, e porque com o tempo a elasticidade se perde, exatamente, e então eles acabarão por cair. Há muitas mulheres sem filhos que nunca deram de mamar que têm os peitos bastante descaídos e outras que têm tonicidade muscular. Há aqui uma questão, a minha filha não gosta de peito, mama 5 minutos e abandona. Mamã, posicione-a bem. Nós podemos depois combinar para uma de nós falar consigo em off e vermos a posição da bebê. Não tenha medo de virar a sua filha para si e de ter a sua barriga em contacto com a barriga do bebê. Isso chama-se a técnica barriga-barriguinha. O bebê tem que estar completamente voltado para si, porque se ele estiver de lado, a certa medida vai fazer uma contusão do pescoço e ele não está cômodo. E então, por ter sempre o pescoço estirado, rapidamente larga. Por outro lado, lembre-se que nós vivemos num país tropical, onde faz bastante calor. Isso muitas vezes os bebés vêm ao peito, mamam muito pouco tempo, porque só tiram água. Matou a sede, saciou a sede e vai. E depois, quando tem fome, é que vem e mama mais tempo, onde ele vai tirar primeiro a água e depois os nutrientes do nosso leite. E depois ele fica saciado. Muito bem. Yala, neste momento faltam sensivelmente 8 minutos. Temos tempo ainda para tu deixares uma mensagem muito nas calmas, porque é tempo que sobra também. A conversa foi extremamente agradável, mais do que agradável. Parece-me que foi instrutiva para os cerca de meia centena de pessoas que estiveram aqui conosco. Queres deixar alguma dica, alguma recomendação? Rosa Caueto, obrigado pelo carinho que depositas em mim. Obrigado mesmo. Não saiam de casa, por favor. Eu queria, dentro da conversa dos mitos, falar de mais um que é muito importante, que é que o bebê que mama peito tem muito mais diarreia. Isso é uma grande mentira. As fezes, ou seja, o cocô normal de um bebê que mama peito é amarelado, bastante líquido, como se fosse um ovo mexido mal frito. E cada vez que o bebê mama, ele tem direito a fazer um pum-pum. Então, se ele mamar 8 vezes por dia, ele pode trocar 8 fraldas, mais 2, até 10 fraldas por dia. O que não quer dizer que o bebê tenha diarreia. Nós temos que ter bastante atenção aos indicadores de crescimento de uma criança, que não são exclusivamente o peso. Aquele bebê gordo, cheio de bochecha, que nós vemos numa publicidade, não é obrigatoriamente o bebê mais saudável. E aquele bebê que obedece a sua curva de crescimento, esse bebê deve continuar a amamentar só.
Porque o leite, ele tem que ter a sua curva de crescimento. Por isso é que nós dizemos sempre às mamás, não venha à consulta sem o seu cartão de saúde. E depois o que acontece? A mamã acha que o bebê está com diarreia por causa do leite, suspende e começa a fazer os biberons. E nós temos todo tipo de classes e estratos sociais. Há pessoas que conseguem manter o aleitamento artificial ou misto, mas há pessoas que depois aumentam a diluição, ou seja, já põem mais água no biberon e menos leite em pó, e isso vai sim levar à diarreia, à desnutrição, a doenças infecciosas, e depois entramos num rol de problemas que nunca mais saímos. Tens Então, uma questão no rodapé que vem quase de encontro a isso que estás a dizer. Consumo de sal ou açúcar em excesso pode interferir no leite materno? pode. A alimentação da mãe tem que ser diversificada e equilibrada. Nós não gostamos de fazer proibições totalmente, porque nós queremos que dêem de mamar muito tempo. Mas sim, o excesso de açúcar, o excesso de sal, não. A cafeína, não, porque vai passar, vai excitar o bebê, vai dar mais cólicas, aumenta a atividade intestinal. Portanto, também não. Produtos E em irritativos relação à pergunta... com ácidos e picantes. Exatamente, as comidas muito condimentadas também não devemos usar durante a amamentação, mas sobretudo olharmos para o nosso filho e conhecermos. Ele vai nos mostrar isso. Eu hoje comi uma determinada comida e vejo no meu filho que ele está mais agitado, eu tenho que olhar e perceber se comi um citrino, se comi feijão e aumentaram as cólicas, se comi uma comida muito doce, o nosso filho vai ser o nosso espelho. E nós vamos olhar e perceber. Yala, vou-me despedir com aquele beijinho habitual que te dou quando nos encontramos e cada vez mais raras vezes nos vemos, infelizmente, por obras do ofício, mas comunicamos muitas vezes porque repartimos inúmeras coisas dentro da nossa orgulhosa profissão. Deixar um beijinho grande para o meu back-office, sempre disponível. Dizer-vos que amanhã, a partir das 10 da manhã, estarei em Facebook com o endereço do CIAM, Centro de Imagem Aníbal de Melo, para falar a pedido deste país sobre o impacto do Covid-19 nas crianças, em pediatria, e uma coisa extremamente complicada, que são as alterações neurológicas do Covid na criança. Sentirei muito mais desprotegido sem a vossa presença. Acredito que vocês estarão comigo, mesmo de longe, mas com este vosso coração enorme, que eu começo a pensar que é uma cardiomegalia, que as mães chamam coração maior que a caixa. Mas sem sombra de dúvidas, aproveito o momento para vos desejar, junto das vossas famílias, bom Dia Mundial da Família. Se quiseres dizer mais alguma coisa, Yala, o microfone é todo teu. Queria só agradecer-te, Boss, por tudo, e porque hoje é dia da família e porque não há problema nenhum. Foste mesmo o meu pai da pediatria, então obrigada por isso. E lembrar a toda a família Piandra que aqui estamos e vamos continuar, e agradecer aos nossos pais e seguidores que nos veem, e estaremos sempre disponíveis para esclarecer as dúvidas e trabalhar em prol de tudo, da saúde da criança, e eu e a doutora Liliana particularmente em relação ao aleitamento materno, sempre que for necessário vamos responder sim. Obrigada, Boss. Quando quiseres podes abandonar-nos, eu sei que vais continuar aí em off, tenho 1 minuto e meio para me despedir. Dizer que a próxima live será na próxima sexta-feira, como habitual, às 16 horas, com o tema Em Casa com o Recém-Nascido. Vai ser extremamente agradável ouvir falar de problemas do recém-nascido, o umbigo e o banho, e dar leite já ou não, pouco leite, etc, etc, etc. Falarmos até, inclusive, de algumas vacinas que poderão ou não ter acontecido logo à saída da maternidade. O teste do pezinho é para fazer ou não é? Tenho 1 minuto para me despedir de todos vocês. Agradecer todos vocês que estiveram presentes. Agradecer as pessoas que me depositam este carinho e estão sempre presentes. Quero dizer-vos que, e isto não tenho a maior dúvida, que eu sem vocês